Sintomas físicos da ansiedade: o coração acelerado, a respiração ofegante, mãos suando, zumbido no ouvido, sensação de desmaio. Será que você está passando por tudo isso? E tudo isso é apenas a sua mente. A sua mente te dando sinal de que tem algo de errado. E aí entra com nomes de ansiedade, transtornos físicos, transtorno de ansiedade generalizada, crise de pânico, não importa. Simplesmente o que está acontecendo é que teu corpo está pedindo socorro. E esse pedido de socorro vem a partir da sua mente. Ela está passando por tanto desconforto que ela começou a extrapolar. E quando a mente extrapola, tudo desce para o corpo físico. E é sobre isso essa live. Fica comigo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Iane Santos, eu sou hipnoterapeuta, especialista no combate da ansiedade. E essa live é exatamente para a gente entender o jeito certo e o jeito errado de lidar com tudo isso. Porque a ansiedade é uma realidade que está atingindo cada vez mais pessoas, cada vez mais jovens, e que depois da pandemia a gente simplesmente vivenciou um boom de casos de ansiedade. Hoje em dia, a cada 4 pessoas, 3 sofrem de ansiedade. Imagine aí, é um número imenso e que só está crescendo. E agora que eu já me apresentei, que eu já falei qual vai ser o nosso tema de hoje, eu vou aproveitar e dar uma ótima noite para todas essas pessoas lindas que estão aqui comigo. E aí, a Mirella, o Rodrigo, saudades Rodrigo. O Rodrigo é hipnoterapeuta, participou comigo do Legacy. A Natália, minha querida Natália de Maceió. Quer dizer, ela morava em Maceió, mas eu acho que se mudou, mas é lá na Lagoas, que tem aquele mar lindão. A Cialana, a Regiane, que é da QL. Sejam todas muito bem-vindas para esse tema que é incrível e que a gente precisa entender como é que a nossa mente funciona para a gente controlar melhor esses sintomas da ansiedade. E enquanto as pessoas vão entrando, vou pedir para vocês para compartilhar essa live, para mandar coraçãozinho pro Instagram entender que esse conteúdo é importante e que precisa ser compartilhado. E enquanto vocês estão marcando essas pessoas aqui, manda o aviãozinho. Eu também vou mandar o aviãozinho para algumas pessoas que me pediram para lembrar da live. Deixa eu fazer isso aqui também. E enquanto isso, vão me contando como é que estão as coisas. Vai colocando no chat quem tiver algum sintoma específico que queira que eu fale aqui na live. Bora fazer mais essa live como um momento de tira dúvidas pra gente. A Lilian também tá entrando. Uma ótima noite para vocês. Gente, é muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar aqui falando dos sintomas físicos da ansiedade. Por quê? Porque quando a gente fala de sintoma físico, a gente começa a ligar o alerta. Muitas pessoas, elas não se preocupam com a ansiedade até que o corpo grita. Porque a ansiedade, ela simplesmente não começou quando o seu corpo começou a pedir socorro. Ela já estava aí. Só que você não percebia. Você não olhava para ela. Hoje, eu recebi até um comentário. Eu fiz um post. E aí, no comentário, uma das seguidoras falou: os planos de saúde não ligam para nossa saúde mental. E aí, eles não cobrem tratamentos. E o que eu disse para essa seguidora foi exatamente que é verdade, os planos de saúde eles não se incomodam de uma forma geral, mas eu devolvi isso com uma provocação que eu vou fazer aqui com vocês também. A nossa sociedade, ela se incomoda de fato com problemas relacionados às questões mentais? Várias pessoas entram em contato comigo para falar sobre isso e simplesmente
elas deixam tudo isso de lado. Mas quando esse coração tá acelerado, quando essa respiração tá ofegante, quando você simplesmente não consegue mais sair de casa de tanto medo que tá aí dentro de você, é a hora que você fala, não, eu preciso de ajuda. Mas essa ajuda já deveria ter sido pedida e buscada muito antes disso. Porque até chegar nesse ponto, você passou por muito sofrimento. Você passou por muitas dores que poderiam ser evitadas. Então, fiz aqui uma listinha, né, pra gente estar falando sobre isso, pra não esquecer de nada. E como é que a gente precisa entender os sintomas físicos da ansiedade, gente? A primeira coisa que pra gente entender isso é que nós somos animais emocionais com lapsos de racionalidade. Por quê? Porque essa mente minha, que tá aqui conversando com vocês, que acha a resposta para tudo, é exatamente a mente consciente e que é a mente mais novinha. Ela acha que ela comanda tudo, mas na realidade ela não comanda nada. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Que a gente é formado por 3 mentes. E hoje, inicialmente, eu vou falar de uma mente que eu não costumo falar muito dela. Por quê? É uma mente que a gente praticamente não tem controle. Que é a nossa mente inconsciente. Que é a mente que manda no nosso corpo. Porque simplesmente alguém aqui fala: estômago, começa a trabalhar aqui que eu terminei de comer. Coração, bate mais forte que eu vou precisar correr porque tem um pitbull atrás de mim. Alguém faz isso aqui? Não. Mas o corpo de cada um de vocês sabe o que precisa fazer. Por quê? Porque tem essa mente inconsciente, que é a mente que está ligada ao cérebro reptiliano. Isso mesmo, de réptil. É a parte bicho da gente. E, gente, essa parte bicho, quando ela junta com essa parte subconsciente, que é essa parte das emoções, que é a parte da gente que está relacionada ao sistema límbico, eles correspondem juntos a 95% dos nossos comportamentos. Não é 5, não é 10, não é 15, é 95%. E vocês acham que quem é que manda? É essa mente que está aqui conversando? Não, não é. Definitivamente não. Mas como é que essa mente pode aprender a influenciar essas outras mentes? Esse é o pulo do gato. É isso que a gente precisa aprender. Porque a ansiedade só se torna um problema quando ela paralisa. E por que a gente deixa que a ansiedade paralisa? Porque a gente simplesmente acha que a gente é nossos pensamentos. Que tudo aquilo de terrível que tá vindo no nosso corpo é a verdade. E aí o que acontece? A gente começa a sofrer com aquilo e a vida fica paralisada. Só que na realidade, quem tá paralisando a gente é exatamente esses 95%, que é o inconsciente com o subconsciente, que é as suas emoções com seu instinto de sobrevivência. Porque essa mente, gente, que às vezes boicota, que faz autossabotagem com a gente, que impede a gente de emagrecer, que impede a gente de ir para um trabalho melhor, que impede a gente de ganhar dinheiro, sabe o que ela tá querendo fazer? Proteger. Só que essa mente é igual a mente de criança. Ela é literal. O que a gente quer, a gente consegue. Ela não interpreta, por exemplo, que você... Sabe quando você tá numa paquera? Tem algumas mulheres que são assim. Eu tô falando de algumas mulheres porque eu fazia muito isso. Eu não quero fazer algo e fico, não sei, talvez. Essa mente, ela não entende isso, não. Essa mente é assim. Se eu não quero, ela diz não é não. E ela age naquela direção. Então, muitas vezes, você tem um desejo, você quer algo,
Só que você tá indo na direção errada. E a Grace tá colocando aqui, ó, mas lutar contra esses pensamentos intrusivos é muito difícil. E aí, já guarda essa frasezinha aí, que a gente vai usar ela mais tarde. Pera aí. Que a gente vai usar ela mais tarde. Por quê? Porque a grande questão da ansiedade, gente, e dos sintomas físicos é que a gente não vai criar uma batalha contra ela. Porque lembra que eu disse? Essa reação é 95% da gente. Então imagine que é uma luta de 100 soldados. São 95 soldados lutando contra 5. A gente vai ganhar? Nunca! Mas o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa entender qual é a estratégia que está por trás disso para aprender a como dominar isso. E como é que a gente consegue isso, gente? Autoconhecimento. Não é dizendo que isso não existe. Não é dizendo que eu não posso fazer isso. Porque uma das regras da mente é que quando essa mente consciente, ela quer mandar na mente inconsciente, no subconsciente, sabe o que acontece? Aí é que desanda. Quem aqui... E aí eu quero que vocês me respondam, só para vocês verem como isso é importante vocês entenderem aqui. Quem aqui ia ter uma viagem, uma aula importante, qualquer coisa para fazer no dia e passou o dia pensando, eu vou dormir cedo porque eu quero descansar bem para que amanhã o dia seja incrível. Eu vou dormir cedo. E aí, chega na hora de dormir e não consegue. Ficou rodando na cama de um lado pro outro, de um lado para outro. Com quem isso já aconteceu? Fala aqui pra mim. Quantas vezes isso já aconteceu com vocês? Dessa mente consciente querer controlar inconsciente e não conseguir. A Grace colocou, o medo de machucar a mim mesmo ou a quem eu amo. Esse medo é um medo terrível, a gente vai estar falando dele, Grace. Nem se preocupe. Então fala pra mim, alguém já passou por isso? De estar buscando simplesmente fazer esse movimento de preciso fazer algo e é exatamente o dia que você não consegue. Então é aquela, pra dormir pra véspera de viagem ou véspera de um evento, é comum. É muito fácil acontecer. A maioria das pessoas passam por isso. Porque esses 5%, esses 5 soldadinhos querendo comandar 95 soldados, não consegue. E por que o corpo da gente faz isso? Simplesmente, a gente precisa lembrar que na hora que a mente da gente está dominando, que essa parte animal da gente está, ninguém controla. Gente, isso é instinto de sobrevivência. É a parte da gente bicho que tá agindo. E a gente precisa entender como é que esse bicho age. É conhecer esse bicho e entender, opa! Eu não preciso fazer isso. Por que eu tô me deixando me levar? E é por isso que conhecer a gente mesmo, autoconhecimento, é a grande resposta. Aqui, ó, a Celana falou que passa por isso, de buscar controlar a mente e não conseguir. Mas o que a gente precisa entender? Bora lá. Lembra que eu falei? O corpo da gente, ele tem 2 mecanismos. De lutar e fugir. E aí, é aqueles momentos... Tem pessoas que quando tá com ansiedade, o que acontece? Coração acelera... Começa a suar frio, fica com aquela sensação, não tô respirando, que o ar não vai, fica lá ofegante. Quem passa por isso são pessoas que estão passando pelo estresse naquele momento. Aqui, Anne, eu dormi demais também. É causa da ansiedade? Pode ser, mas e você vai entender isso agora. Tem gente que usa esse sistema de lutar ou fugir. E quando a gente luta ou foge, o que é que a gente precisa? A gente precisa fazer o BUM! A explosão de energia. Então é por isso que
Quando você tá com ansiedade, de repente o coração acelera, você tá ofegante, o seu corpo acha que tem um leão na sua frente que vai te abocanhar. Alguma emoção, algum gatilho daquela situação que você viveu disse pro seu corpo, opa, aqui tem um perigo. Só que a mente da gente, ela não sabe que o medo é real ou imaginário. Pra mente, o medo é o medo. Se eu imagino qualquer coisa de boa ou ruim, isso acontece de imediato. E quer ver? Eu vou mostrar isso pra vocês. Eu quero agora que vocês imaginem aí que estão fazendo uma mousse de limão. Todo mundo aqui gosta de mousse de limão. E aí que eu quero que vocês imaginem aquele limão siciliano, cheio de calda, sabe? Daqueles que tem bastante caldo. Que aí você dividiu, ele já começou a escorrer e você tá, ó, pingando, colocou ele no espremedor e tá vendo aquele sumo do limão, aquele cheiro do limão. E vai sentindo aquele limão misturando ali com leite condensado, vai sentindo esse sabor meio azedo, mas que é confortável ao paladar. Alguém de vocês aí, ao imaginar esse suco de limão que você usou para fazer uma mousse ou uma limonada refrescante, porque pelo menos aqui em Salvador tá um calor danado. Alguém aqui notou que começou a salivar? Começou a notar que a boca começou a encher de água, como diz a história, começou a encher de saliva? Aconteceu isso com algum de vocês aí? Enquanto isso, eu vou ler o que a Grace colocou. A Grace colocou: meus únicos sintomas é o medo de enlouquecer e surtar e ficar perdida pela rua e os pensamentos intrusivos. E você ainda tá achando pouco, Grace, esses medos? É muito medo. Imagine, medo de enlouquecer, de surtar, de sumir. E ela acha que ainda são os únicos, que é pouca coisa, mas tá tudo bem. Então, bora lá. E aí, vocês sentiram esse sabor aí do limão, do suco? Perceberam que a boca começou a salivar? Por quê? Porque você começou a imaginar. Aqui a Regiane colocou sim. E aí, o que acontece? Quando você faz isso, é como se você estivesse na frente. E do mesmo jeito que a gente fez isso com limão, a gente faz isso com medo. E é esse medo que faz o corpo da gente reagir. Gente, eu vou beber bastante água hoje, tá? Porque a garganta não tá ainda 100%, mas ela vai ficar. A Simone aqui, dando parabéns pela live. Obrigada, Simone. Simone é hipnoterapeuta também. Seja muito bem-vinda. E, gente, a gente precisa entender o quê? Que é esse medo que dispara a mente da gente. E que essa mente, quando ela tá lá, tão cheia de problemas, o que é que ela faz? Todo aquele medo desce pro corpo físico. E quando desce, o que é que acontece? Você entra no estado de luta ou fuga, como um animal da natureza. Imagine que tem uma zebra que tá lá pastando, alegre e feliz pelo pasto, e ela vê um leão. O que é que ela faz? Ela liga, o corpo dela liga o estado de luta ou fuga. E nesse caso, é de fuga, porque uma zebra, ela não vai querer enfrentar o leão e sai. Com a gente é assim também. Simplesmente quando você tá lá, diante de alguma situação que por qualquer coisa te traz uma emoção que você já vivenciou em uma emoção ruim, você acha que você, naquela situação, tá diante de um leão. É assim que uma pessoa que entra no carro para dirigir pela primeira vez, quando tá na autoescola, ou quando vai fazer o teste, o que é que acontece? Começa a suar frio, o coração acelera. Tem gente que simplesmente paralisa depois de tanta tensão, porque ela tá achando que ali ela tá diante,
ela despertou dentro dela a emoção de que eu tô diante de um leão, eu preciso fugir daqui. Só que, vocês acham que o exame da autoescola é um leão? Ou são aquelas pessoas que simplesmente não conseguem entrar no elevador sozinhas? Por quê? Porque simplesmente, quando ela chega ali, algo dispara nela e ela não consegue entrar, porque é como se ela falasse: não, eu tô indo pra ser engolida por um jacaré. E ela paralisa. E aí, a Karine perguntou: mas isso tem origem na infância? As emoções que estão ligadas a essas situações? Sim. Porque o que acontece? Lembra que eu falei? O sintoma físico, gente, ele é inconsciente. Seu corpo vai reagir. Não adianta. Ele vai reagir. Só que a grande questão é: você, quando é criança, você não tem essa parte do lobo frontal desenvolvida. A criança tem um cérebro imaturo. Ele não distingue, ele ainda não tem conhecimento para saber o que é real, o que é imaginário. A criança simplesmente, ela só vai aprendendo. Ela só vai colhendo informações. Então, a criança passa por traumas. E, gente, a gente precisa entender que trauma não é só coisas grandes. Ah, passou por um acidente, alguém morreu na família. Não! Trauma na infância são situações que levam a criança a se sentir atingida em uma das suas necessidades básicas, que é, por exemplo, a necessidade de conexão com a sua fonte, né? Então, são aquelas crianças que não se sentem amadas pelo pai, pela mãe. É a necessidade de autonomia. Se vocês perceberam, o que é que uma criança faz logo quando começa a andar? Ela vai andando e olha pra trás, mas ela não quer mais que você, quando ela começa a andar, que você fique com ela no colo. Ela quer andar só. Necessidade de autoestima e realização. Sabe aquela criança que fica ouvindo: você é burra, mas você não aprende matemática. Ah, você você não é como seu primo. Ah, porque você faz tudo errado. Alguém já passou por isso? Ah, seus primos são assim, porque você não é assim. Ah, sua irmã é melhor nisso do que você. Vive sendo comparado. E sabe o que é que isso vai apontando nessa criança? Ah, eu não sou tão boa. Ah, eu não faço tudo certo. Ah, eu tenho dificuldade. Ah, eu não mereço isso. Essa criança vai se enchendo de crenças limitantes. E isso que ela vai acolhendo dentro dela é que vai fazer ela, por exemplo, chegar em determinadas situações e sentir essa sensação, por exemplo, de que ela não é boa o suficiente. Então, eu atendi, por exemplo, uma cliente que ela tinha medo de viajar só. Ela conseguia fazer muitas coisas, mas na hora de viajar, de fazer alguma coisa, ela não conseguia. Só conseguia se fosse com alguém. Sozinha, ela não ia. E aí, quando a gente foi buscar as origens disso, o que é que aconteceu? Era uma criança que simplesmente, na infância, viu o pai brigando com a mãe, tendo brigas em casas por conta de alcoolismo. O pai bebia, saía, traía a mãe, e ela foi vendo aquelas discussões. E a partir daí, ela começou a se aproximar da mãe, ter as dores da mãe, de que meu pai tá fazendo tudo isso com a gente, meu pai tá saindo pra rua, tá bebendo e chega em casa agressivo, foi dando medo e achando e julgando o pai, afastando o pai dela. À medida que ela foi afastando o pai dela, isso, gente, acontece sem perceber. O que é que aconteceu? É como se ela ficasse do lado da mãe. E aí o que é que acontece?
ela começou a negar uma parte dela, que é a parte que a gente chama de energia masculina, que é a energia que vem do pai, que é a energia que joga você pro mundo. Porque quando a gente nasce, e isso até nos hospitais hoje em dia com parto humanizado é algo que tem sido mais realizado, inclusive, e que para as crianças faz muito bem. O que é que acontece? Independente de ser um parto normal ou cesáreo, se for um parto que não teve nenhum problema, o que é que acontece? Esse bebê é tirado da barriga da mãe, é colocado no peito, né? Para sentir acolhido, ele já fica ali sendo acolhido, sendo recebido. E depois disso, o que é que acontece? Esse bebê é dado para o pai, no movimento que inclusive ele vai de baixo, né, porque a mãe tá ali deitada na maca, para cima. Por quê? É como se desse pro pai, porque o pai tem esse poder de mandar essa criança pro mundo. Quando ela começou a rejeitar esse pai dentro dela, sabe o que é que aconteceu? Ela simplesmente começou a negar essa energia que ela precisava para fazer as coisas sozinha, para viajar sozinha, para dirigir com mais confiança. E é assim que as coisas acontecem. Foi um trauma grande? Não. Mas foram várias situações de alcoolismo que ela foi vivenciando ali. E é assim que os medos acontecem. Esse medo era real? Não. Mas na mente dela, é como se ela ir para essa viagem sozinha, é ela indo atrás desse leão que vai persegui-la. Deixa eu só ler aqui o que vocês colocaram. A Karine colocou: eu me sentia muito culpada com as críticas. Por quê? Porque você vai se sentindo comparada, você fica achando que você tá fazendo algo errado. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Porque a gente fica falando isso e muitas pessoas acham que a gente tá culpando os pais de tudo, que os pais são todos os problemas. O comportamento dos nossos pais realmente podem trazer problemas. E são a grande maioria dos problemas que a gente tem na vida adulta. São. Mas eles fizeram isso de propósito? Não. Eles fizeram porque eles achavam que assim estavam cuidando da gente. Quantas vezes a mãe te reclamava: ah, você não é igual a sua prima, mas ela falando: ó, se você for assim, vai ser melhor pra você. Só que em vez dela falar assim, ela comparava. E a gente muitas vezes se sentia sem ser amada pela nossa mãe, pelo nosso pai. Porque tudo é uma questão de interpretação. E é por isso que quando se fala de sintoma físico, a gente precisa ficar atenta ao que a gente está pensando, ao que a gente está vivendo. Por quê? O sintoma físico aparece, mas se você sabe que ele não é real, você não precisa ficar dando importância para esse sintoma físico. Você vai buscar qual é a emoção que está fazendo você sentir aquilo. Qual é a situação que você está passando que está fazendo você sentir aquilo. É aí onde mora o grande diferencial de você se conhecer. É você entender: poxa, eu não tô numa situação de perigo. Por que eu tô sentindo isso? É assim que a gente começa a investigar a causa do que a gente tá sentindo. A Regiane colocou aqui: passei muito por isso, até com medo de dormir, porque meu cunhado queria abusar de mim e eu tenho medo de dormir e ficar sozinha. Quando eu era criança, meu pai é alcoólatra. Vi minha mãe quase morrendo nesse dia, muito medo do meu pai. Chegava xingando em casa. A Ana Paula também colocou: minha mãe só ficava pedindo Deus para levar ela porque ela era doente. E, gente, imagine quanta coisa vocês colocaram na cabeça nessa visualização da mãe só pedindo para ser levada porque ela era doente. Por quê? Porque, nesse caso, a mãe da Ana Paula estava presa exatamente nesse medo. De achar que aquilo estava ruim demais para ela. De achar que a vida não tinha sentido. Ela achava que ela era aqueles pensamentos, que ela era aquela doença. E se você acha isso, você é. Porque lembra? A mente não sabe o que é real, o que é imaginário. Porque se eu perguntar aqui para vocês:
para vocês me listarem 5 defeitos de vocês. Eu aposto que vocês me dizem 100. Mas se eu falar 5 qualidades, 5, eu quero, e aí eu vou fazer até o desafio. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat 5 qualidades e 5 defeitos de vocês. Que estejam relacionados de coisas que para vocês ajudam vocês. Coloque aqui no chat. 5 qualidades e 5 defeitos. Vocês vão ver que a gente fica com dificuldade de falar as qualidades, porque o cérebro da gente tem a ver exatamente com essa questão da mente subconsciente e inconsciente. O cérebro da gente, ele quer essa mente, ele quer o quê? Proteger. E vinha cá. Ele precisa me preocupar em proteger quando eu tô alegre, quando eu tô feliz, vendo um pôr do sol? Não. É por isso que a gente tem mais emoções negativas. É por isso que a gente tem um medo. Quais são as emoções primárias? É o medo, é a tristeza, é a raiva, é o nojo, é o desprezo e a alegria. Por quê? Porque a mente da gente precisava proteger a gente. Só que eu vejo muitas vezes na ansiedade, quando esses sintomas atacam, as pessoas simplesmente ficarem presas no sintoma. Ah, meu coração tá acelerado, meu coração tá acelerado, meu coração tá acelerado. Sim, coração, você começa a ter, o coração começa a acelerar. Você já foi no médico, já viu que não tinha nada. Porque, gente, a gente precisa entender que a gente precisa fazer uma avaliação para ver que tá tudo bem com a gente. Fui no médico, vi que não tinha nada. Meu coração tá assim acelerado. Ao invés de ficar, ai, meu coração tá acelerado, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Por quê? Porque o que acontece? O coração acelerou. Essa mente aqui, que tá conversando com você, ela sabe que ela aprendeu de ouvir falar que quando o coração acelera e tá muito rápido, eu posso estar infartando. Aí o que é que ela faz na mente da ansiedade? Eu tô infartando, eu tô infartando, eu tô infartando. Mas você já foi no médico, você já viu que não tá que teu coração tá beleza. O que é que faz? Esse coração acelerou assim? Olha, opa. O que é que tá acontecendo aqui que tá fazendo eu entrar nesse estado de estresse? Que se esse coração acelerou e não tá nada, imagine o que é que tá fazendo você sentir como se o leão estivesse correndo atrás de você. Muitas vezes, gente, é ir pro trabalho que você não gosta. Muitas vezes é você ver o seu marido chegar em casa e é aquele homem que você tá naquele relacionamento que você não gostaria de estar mais. Então, na realidade, ele chegou em casa, mas você queria que ele não tivesse chegado, e aí quando ele chega, vem o desconforto. Então, vocês precisam entender o que é que tá por trás do sintoma. E, para quem tem mais conhecimento, por exemplo, quando a parte do corpo físico que é afetada dá um sinal de que problema é aquele. Então, por exemplo, é uma pessoa que tá lá, de repente, começou o coração a acelerar, não sei o quê, bolo na garganta, o estômago doendo, enjoo, vômito. Ah, o que que aconteceu? Quando você vai ver, vai perguntar, passou por uma contrariedade, teve uma discussão e não falou o que queria. Porque muitas pessoas que têm ansiedade, o que acontece? Tem como uma das raízes a rejeição, o abandono. Então são pessoas que não sabem se... Não sabem, não. Sabe, só que não enfrentam isso. Então são pessoas que não sabem dizer não. São pessoas que buscam agradar. Então tem a discussão. Ao invés dela dizer como aquilo impactou a vida dela, ela simplesmente fala, não, tá tudo bem, deixa pra lá. Eu não gosto de brigas. Só que você me dizer que não gosta de briga e tá com um bolo na garganta, simplesmente
tá me dizendo que você não resolveu o conflito. E aí o que acontece? O bolo na garganta fica aí, ó, te martirizando, te dizendo, eu tô aqui. Você precisa resolver isso. Ou aquela pessoa que passou por uma raiva, teve aquela discussão, mas não falou o que queria, a solução não foi a mediada, e aí fica, eu tô com gastrite hoje, eu tô com refluxo, e aí toma estomazil, né? Toma essas coisas pra azia. E o que é que acontece? Não resolve. E aí, e é interessante, porque, por exemplo, quem tem o hábito de evitar as discussões, ou ter discussões sem falar o que quer e fica com aquele engasgado, ela não tem isso com uma pessoa. Ela não faz isso só com o marido. Ela faz isso com os amigos, ela faz isso com o trabalho. O que acontece? O comportamento é repetitivo. Então ela fica ruminando tantos conflitos, que de repente, eu tô com a gastrite. Eu tô com a úlcera no estômago. Eu descobri um câncer de estômago. Por quê? Porque na realidade ainda não eliminou tudo que precisava ser eliminado. Não colocou pra fora. E gente, é por isso que a gente precisa se conhecer. Se o corpo tá nesse sistema de que vocês estão percebendo que eu tô indo muito pra luta, eu tô querendo muito sair dali, com esse estresse lá em cima, significa que vocês estão passando por situações que vocês precisam olhar e resolver. Porque é isso que é ansiedade. A ansiedade é essa mente transbordando as emoções que estão aí presas dentro de vocês. Essas emoções que têm a ver com os conflitos do relacionamento, do trabalho, de você com você mesmo, com a sua saúde. E aí o corpo não aguenta. Como, por exemplo, um sintoma muito comum na ansiedade, por exemplo, é a compulsão alimentar. E por que a pessoa precisa comer para crescer tanto? Muitas vezes são pessoas que passaram por situações de abuso. E aí o que acontece? Eu preciso ficar grande. Porque quando eu sou grande, eu me protejo. Já tem gente, e aqui a Neuza tá falando aqui, ó. Eu sou estressada e discuto por tudo. Primeiro lugar, gente, ninguém é estressado. A gente se torna. Porque um bebezinho, todo mundo aqui foi bebê. Bebê estressado? Não. Só que a gente fala que discute por tudo. E eu não discutia por tudo não, mas eu discutia por muitas coisas. Mas quem tem esse hábito de discutir por tudo, discute por tudo que é bobagem, mas o que é importante não fala. Faz sentido pra você, Neuza? Porque assim, é muito fácil, uma das fachadas que a gente usa na ansiedade, principalmente algumas mulheres. E aí eu vou dar uma pincelada nisso, mas não vou entrar profundo, mas que tem a ver com a questão do feminino e do masculino. Quando teve o desenvolvimento, uma das teorias é que quando o embriãozinho da gente tá lá, a primeira divisão celular, se ela vai pro lado direito ou esquerdo, simplesmente vai dizer, algumas pessoas são canhotas, outras pessoas são destras. Tanto entre homens quanto em mulheres. E nessa de entender quem é o destro e quem é o canhoto, as mulheres destras, elas sentem e se comportam diferente das mulheres canhotas, assim como os homens. Só que muitas destras, assim como eu, a gente não teve muita sorte nessa história, sabe por quê? Porque uma mulher destra é uma mulher que nasceu para ser cuidada, é uma mulher que gosta de carinho, é uma mulher que gosta de ser protegida. Só que nesse mundo de hoje, quantas de nós precisa se fazer de forte e trabalhar
Quantas de nós precisa dar conta do trabalho fora de casa, de cuidar do filho, de cuidar do marido? E aí, como é uma carga pesada, porque o que na realidade você queria era ser cuidada, era poder se arrumar e se achar bonita, o que é que acontece? Você simplesmente entra no que a gente chama de pet hormonal. Você simplesmente começa a se masculinizar. E isso não tem nada a ver com a sexualidade. Então é aquela mulher que, ao longo da vida, ela começa a tirar os anéis, ela começa a tirar os brincos grandes, ela começa a tirar o batom escuro, ela começa a usar o cabelo mais preso, ela começa a não ligar para essa aparência feminina dela, para esse cuidado com ela. Por quê? Porque ela precisa dessa energia do masculino, dessa energia da ação. Ela precisa trabalhar fora, ela precisa dar conta de cuidar da casa, de educar o filho, de cuidar do marido. E aí o que é que acontece? Fica aquilo tudo sobre ela. E ela vai entrando em ansiedade, porque ela tá dando mais conta. Ela tem mais coisa para dar conta que ela aguenta. E sabe o que é pior do que de tudo isso? Como essa mulher tá cheia da energia do masculino, o que é que ela atrai? Ela, obviamente, atrai um homem que tá cheio da energia do feminino. É aquele homem que manda na casa é ela. O que ela pede pra fazer, ele faz. Se ela não pedir, ele não faz. Normalmente, ela, inclusive, até ganha mais do que ele, ou é mais ativa que ele. E, gente, sabe? E aí vocês podem falar, não, eu gosto de mandar na casa, é bom. Mas eu vou falar, esse homem, normalmente, ele tá preso ainda na esfera de influência da mãe. É um homem que não tá casado com essa mulher, não. Ele continua casado com a mãe. É aquele homem que tudo se preocupa com a mãe. Às vezes, ele tá mais ligado à casa da mãe do que à própria casa dele, a esposa dele, o filho dele. E vou além. Muitas vezes é nessa relação que essa mulher, ela começa a buscar cuidar desse homem, mas não como uma mulher, como a mãe. Então, ela se preocupa com a casa arrumada, com ter comida, essas coisas. E aí, sabe o que acontece? Esse homem começa a perder o interesse sexual por essa mulher e simplesmente ele vai procurar isso aonde? Na rua. É aqueles relacionamentos em que a mulher tá cheia da energia do masculino, o homem tá cheio do feminino, e ele começa a buscar cada vez mais feminino, porque ele precisa tapar a ferida dele, o buraco que tá ali dentro dele, que normalmente é uma carência relacionada à mãe. E sabe o que é que acontece durante esse tempo? Essa mulher tá lá, cheia de sintomas da ansiedade. É aquela mulher que tem a crise do pânico. É aquela mulher que briga com o marido só porque ele saiu do lado. É aquela mulher que na hora de dormir tem insônia. Fica lá estressadíssima. Porque vocês já viram, se vocês estão com insônia, se vocês estão com dificuldade de dormir, tem problema aí. Porque na natureza é assim. Vocês já viram um animal dormindo quando está se sentindo atacado? Não! Uma zebra fala, ó, leão, peraí, tá na hora de dormir, eu vou descansar. Daqui a pouco você age de novo. Não! Não é isso que acontece. Então, quando a gente não consegue dormir, é porque o corpo da gente tá dizendo, ó, você não pode dormir, você tá em perigo. A insônia é isso. Seu corpo tá pronto pra lutar ou fugir. E aí você vai ficando cada vez mais irritado, cada vez mais desgastado. E aí a Karine e a Regiane também estão perguntando, e quando você sente sono demais? Lembra que eu disse que eram dois sistemas? O simpático, que é o de lutar ou fugir, que você fica com muita energia, mas também tem o outro, que é aquele que você usa na hora de regenerar o corpo, que é o parasimpático. É aquele que paralisa. É aquele das pessoas que costumam dizer, eu tô com um zumbido no ouvido.
Ah, meus braços, pernas estão formigando. Ah, eu tô sem energia. É exatamente esse sistema que faz você dormir mais. É seu corpo te paralisando. Normalmente isso acontece, apesar de já ter sintoma, na fase que você está se recuperando. É como se o conflito tivesse acabado. E aí pode reparar que isso normalmente acontece depois que a briga já acabou, que realmente as coisas se assentaram, e aí você cai nesse sistema. Só que qual é a grande questão? Muitas vezes você entra nesse estado e seu corpo não consegue religar. Seu corpo não volta a funcionar de novo. Então é aquela pessoa que entra na depressão, que fica ali só na monotonia, que fica ali só na tristeza. E, gente, também não é normal, também não é bom, também tem algo errado. Essa é a grande questão. Conhecer tudo isso é conhecer você. É entender, o que é que tá acontecendo que eu tô tão sem energia? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Teve algum gatilho que despertou alguma emoção em você que você precisa olhar para isso? Porque senão você só cai. É ladeira abaixo. E vou aproveitar, dar uma ótima noite aqui pro Nelson, pro Jaderson. São hipnoterapeutas incríveis também, que também se formaram pela Omni. E, gente, eu fico muito feliz cada vez que eu vejo mais hipnoterapeutas sendo formados. Tive o prazer de participar de algumas formações, como monitora, como do Legacy. Sabe por quê? Porque eu sei que são mais pessoas cuidando disso. São mais pessoas para cuidar, dessa mente da gente, para cuidar da nossa mentalidade. Tanto pra gente, quanto pros outros. Porque a gente impacta tanto com as vidas que a gente transforma, quanto com as nossas mudanças, quanto com as mudanças dos outros. E isso é muito importante pra gente construir um mundo melhor. A Neuza colocou ali, eu fico sempre sem energia. Claro! Há pouco tempo atrás você me disse que discutia com tudo. Se você tá discutindo com tudo, o que acontece? Você gasta energia, chega aquela hora que a energia vai embora. Só que você está usando a energia da forma errada. E é por isso a importância do autoconhecimento. É por isso a importância da gente estar treinando. O Nelson até colocou aqui, obrigada a você pela força que nos deu no curso e por nos ensinar muito. Gratidão, Nelson. E é isso, gente. A questão é, a gente é mais bicho, beleza. A gente contra isso não pode lutar. Mas se a gente tem esse 5% de racionalidade que tá começando agora, que é novinho, sabe o que a gente precisa fazer? É olhar para essa racionalidade e usar ela a nosso favor. O que é que eu posso fazer em relação a essa racionalidade para cuidar de mim? Para olhar para dentro, para controlar, para eu não ficar tendo acessos de fúria, de raiva o tempo todo. Tem uns 15 dias mesmo que eu vi falar, eu vi o Alan também, que é outro hipnoterapeuta também, lá formado pela Omni. E aí lembrei o Alan me lembrou, por exemplo, de um caso, tem poucos dias que, acho que no shopping, 2 policiais, obviamente, não sabiam que eram policiais, foram brigando por uma vaga de estacionamento. Eu cheguei primeiro. O que aconteceu? Puxaram a arma, um deu um tiro, morreu. Era gente pensante, racional, que agiu ali? Não, foi o bicho que falou, eu sou o maior. E foi lá e fez. A emoção tomou conta. Por quê? Porque quando a gente não faz esse autodesenvolvimento, esse autoconhecimento, a gente simplesmente fica preso
No instinto. Eu lembro de alguns anos aqui em Salvador, já tem alguns anos mesmo, acho que mais de 5 anos. 2 irmãos jovens reclamaram de alguma abordagem que uma médica fez no trânsito, ela estava dirigindo. E aí, parados na sinaleira. Quando a sinaleira abriu, a moto foi, a médica perseguiu, bateu na moto e jogou contra o poste. Os jovens morreram. Ela acabou com a vida dela, da família dela. E vocês acham que ela fez de propósito? Ela pensou, ela acordou e falou: hoje eu vou sair de casa e vou pegar o primeiro casal de irmãos que eu vejo numa moto e vou correr atrás dele pra jogar contra o poste? Não. Ela se sentiu desafiada por algum motivo e fez o quê? E falou: não, eu sou maior, eu vou lá e faço. Deixou o instinto agir. E o nosso instinto é bom quando a gente está diante de um perigo que é real. Mas no dia a dia, isso não é bom deixar controlar. Porque quantas vezes o medo te paralisa? Quantas vezes você tá num emprego de bosta, que você não queria estar mais ali, mas você simplesmente não tem coragem de sair e falar: ah, mas eu não consigo. Ah, porque é difícil. Mas você sequer se movimentou no sentido de botar um currículo. Você, ou estudar para fazer um concurso público, sei lá, fazer o que você quiser. Mas reclama. Eu lembro de... Tem alguns meses, eu tava com um grupo de amigos e uma amiga reclamando. Ela é servidora pública, na época eu também era. E eu perguntei: você já pediu pra mudar de setor? Ela falou: não, porque eu não sei, porque é isso. Por quê, gente? Sabe por que ela não pediu pra mudar de setor? Sabe por que ela não fez nenhum movimento? Porque tava doendo, mas era não doendo no lugar que ela conhecia. A mente não quer saber que você tá feliz, não. A mente não quer saber se você tá milionário ou se você tá comendo só feijão com arroz. Ou se você tá comendo caviar. A mente não quer saber disso, não. A mente quer que você esteja vivo. E feliz ou triste, pra ela tanto faz. Então, ela coloca ali, ó. Aqui você conhece. Daqui você não sai. Aqui tá bom pra você. E assim ela fica. E eu lembro que eu falei com ela: ah, mas isso é confortável pra você. Aí ela falou: confortável não, porque você não sabe pelo que eu tô passando. Eu falei: não, realmente eu não sei pelo que você tá passando. Realmente acredito que seja difícil. Mas quando eu falo de conforto, eu não tô falando de que é bom. Confortável é o lugar que é conhecido para sua mente. Ponto. Entre um lugar ruim e conhecido e o bom desconhecido, ela vai ficar com o ruim e conhecido. É por isso que o autoconhecimento te ajuda a fazer mudanças. De você olhar: opa, isso tá ruim, bora olhar. Sabe aquela pessoa... E isso eu posso falar de carteirinha, porque era algo que eu fazia. Por exemplo, o relacionamento tá péssimo, só que você não quer discutir. Porque quem tem ansiedade, tem rejeição, tem abandono, você acha que quer discutir o relacionamento? Não. Se apega a o outro vai mudar do nada, ou se apega a alguns momentos de felicidade e fala: não, é isso aqui. Aí o que é que inconscientemente eu fazia? Pra evitar o estresse de chegar e brigar, o que é que eu fazia? Academia, corrida, inglês, mestrado, 8 horas de trabalho. Eu chegava em casa exausta. Só queria tomar banho e dormir. No outro dia, 4h30 da manhã, eu já acordava, porque o clube de corrida começava às 5. Era assim que eu fugia. E é assim que eu vejo tantas outras mulheres e homens fugindo de olhar o que está acontecendo dentro de casa. Por que foi que a pandemia trouxe tanta ansiedade? Porque
durante a pandemia, todo mundo estava dentro de casa. A gente precisava olhar o que estava acontecendo ali. E aí, é enfrentar. Só que como enfrentar? Se você não tem autoconhecimento, você acha que tudo é melhor deixar de lado. Quem tem ansiedade, gente, não gosta de conflito, não. Às vezes você reclama daquilo que não importa, só pra criar uma armadura de que não mexo com isso. Tipo, ninguém vai mexer comigo, porque eu já tô aqui enfasada, ninguém vai querer mexer comigo. E as coisas não resolvem e os sintomas só pioram. Porque, gente, os sintomas de ansiedade só pioram. Não conheço ninguém que não buscou a causa, a raiz da ansiedade para tratar, que melhorou. Não melhora. Quem tá aqui, começa a olhar para os seus sintomas de ansiedade. A Regiane mesmo que disse que tinha medo de dormir sozinha, de insônia, ou que só reclamava. Começa a olhar para trás. Em 2022, esses sintomas eram maiores ou menores do que hoje? Em 2021, eles eram maiores ou menores do que hoje? Conta aqui para mim, enquanto eu bebo um pouquinho de água. Alguém notou que os sintomas só diminuíram? E eu vejo muita gente preocupada em ir no médico para começar a usar remédio. Ah, eu vou usar remédio, eu vou usar remédio, eu vou usar remédio. Mas, gente, remédios não catam a causa. Remédio é sintomático. Só resolve o sintoma. É igual pra gripe. Você muda o quê? Você faz o quê com o remédio da gripe? Ah, tá com febre, toma um analgésico. Quando você toma... Você usa o... Tá com a garganta doendo, toma um anti-inflamatório pra aliviar. Mas só pra aliviar. Na virose beba água e tome o remédio pra febre se tiver febre e pra dor se tiver dor. Mas não tratam a causa. Aqui as meninas colocaram, a Neuza, a Andréia, que os sintomas diminuíram. E ótimo! Mas as meninas, elas já estão numa jornada de autoconhecimento. As meninas, para quem não conhece, são alunas do AQL, que é o Ansiedade que Liberta, que é um programa do Cleiton Costa, da Escola da Ansiedade, que inclusive está com as inscrições abertas. Quem tiver interesse, as inscrições ainda estão abertas. É a turma 28ª, se eu não estou enganada. Eu fui da turma 13. Inclusive, é um curso que eu super recomendo para autoconhecimento, para te ajudar a tratar as raízes da ansiedade. Sozinho ele resolve tudo? Ah, a Rose também falando que fez o AQL. Gente, sozinho o AQL resolve tudo? Não. Por quê? Tem raízes que são mais profundas. E ali, o Cleiton traz de uma forma geral. Mas que já ajuda muito. Porque muita gente que entra no AQL entra sem saber nada de si. Eu era uma das pessoas. Eu era uma analfabeta emocional. Ah, falar de que o que incomoda no outro é porque eu tenho. Ah, era tudo pra mim, era loucura. E o efeito sombra pra mim é uma das coisas mais mágicas. Os sintomas físicos, entender os sintomas físicos a partir que eu transbordar da mente é fantástico. E eu super recomendo pra vocês, quem não fez o AQL, quiser fazer, as inscrições estão abertas. Quando terminar a live, eu até coloco o link lá nos meus stories, se vocês quiserem conhecer o trabalho do Cleiton. Vale muito a pena, porque é um valor que é
é muito mais barato que terapia individual, porque é um processo que é completamente online. Se eu não me engano, tá R$ 97, R$ 98 por mês. E o que é importante? É entender que a jornada de autoconhecimento, ela tem começo, mas não tem fim. E aqui a Rose colocou, eu fiz o AQL, mas ainda tenho sintomas, mas o AQL é top. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O AQL, ele vai te dar autoconhecimento pra você conhecer um monte de coisas. E é preciso que você sempre fique ali praticando. Mas consciência sem ação não gera transformação. Eu vejo muita gente falando, eu não tive tantos resultados, ou não tive resultados. Mas você agiu com os resultados, com as ações? Você aprendeu a dizer não? Você aprendeu a se posicionar? Você aprendeu a cuidar da sua mente? Você parou de assistir televisão? Você parou de ficar assistindo jornal? Você parou de estar naqueles ambientes que as pessoas só falam de coisas ruins? E às vezes, esse ambiente é a sua própria família, que você chega lá e só tá as pessoas se queixando. E você fala, Yane, como é que eu faço a minha família? Dê um jeito, fica lá na sua mente, ó, cancela, essa crença é sua, não é minha. Se movimenta. Porque não adianta ter conhecimento se você não tem um movimento. E assim, o AQL te dá conhecimento, dá, você precisa praticar, você precisa fazer. Mas os processos personalizados e individualizados também te ajudam nessa jornada. Porque são esses processos personalizados que você começa a olhar especificamente a sua raiz. Porque às vezes a Andrea tem uma raiz da ansiedade, a Neuza tem outra, a Tassiana tem outra, e assim vai. Cada uma tem uma raiz. E lá é tratado de uma forma geral, para te dar um autoconhecimento, para você começar a olhar para si. Mas tem coisa que a gente não percebe, gente. Eu tô trabalhando com hipnoterapia, conheço todo o processo, conheço várias técnicas, já fiz um monte de coisa. O que é que acontece? Quando eu mudo de nível, eu travo, eu peço ajuda. Eu procuro outro hipnoterapeuta para me ajudar. Eu, inclusive, tive o prazer, tem uns 15 a 20 dias, de encontrar a Cleito em São Paulo, que eu estava sendo monitora de uma turma da Omni, porque ele tinha ido fazer terapia com o mentor dele. O Cleito, que fez o AQL, também busca terapia quando trava. Porque eu vejo muitas pessoas falando, não, mas eu fiz AQL e resolve tudo. Sinto muito, não resolve tudo. Resolve uma parte. Como a própria Rose falou, ela disse que, a Rose mesmo falou que ainda tem sintomas, mas parou de tomar remédio com AQL. Olha que fantástico. Porque, gente, o remédio só mascara o que você sente. Você começa a se esconder da vida. Você olha pessoas que tomam remédios, doses altas, a pessoa tá ali anestesiada. Parece que nem tá vivendo. É essa a vida que vocês querem? Então, a partir de hoje, eu quero que vocês aceitem os sintomas físicos de vocês. Acolham ele. Não briga contra ele. Não acha que ele é teu inimigo. Ele tá ali te dizendo, tem algo de errado. Olha para aquilo. Não consegue resolver sozinho? Pede ajuda. É assim que funciona, é assim a roda da vida. A Rose colocou aqui, não resolve mesmo, mas o AQL é top, eu amo o mentor. Por quê? Tem uma hora que o que você viu no AQL te trouxe até determinado ponto. Por exemplo, fez você parar de tomar remédio, fez você fazer um monte de coisa diferente. Mas daqui pra cá você precisa de outra coisa. E, gente, se puder reassistir, porque o AQL tem validade aí de 1 ano, reassista. Porque a Rose, que tá assistindo o AQL, que começa a assistir o AQL amanhã, não é a Rose de 1 ano atrás. E a gente começa a ver as coisas de forma diferente.
Então, simplesmente olhe para dentro de vocês. Comece a colher esses sintomas. E eu não tô dizendo que é fácil, gente, mas eu tô dizendo que é possível. Ah, veio aquela insônia? Poxa, o que é que tá me tirando o sono hoje? Por que meu corpo acha que eu tô brigando? O que é que tá aqui remoendo a minha mente? Pronto. Aí sabe o que faz? Vai ler um livro de autoconhecimento, vai assistir uma aula do AQL, vai fazer algo que te traga paz e inspiração, vai escrever uma carta para você. Porque há poucos dias alguém me falou: Yane, eu resolvi um problema com meu marido, eu não gosto de conflito, e aí a gente tá brigado, tô com raiva. Se eu escrever uma carta ajuda? Ajuda! A carta é uma escrita terapêutica. Então, tá com aquele nó na garganta, aquele bolo no estômago, vai lá e escreve a carta. Mas, gente, lembra? A mente não sabe o que é real e imaginário. Você vai resolver parte do problema, sim. Só que, o que é que acontece? Quando você resolve isso na carta, você não falou pro outro aquilo que incomoda. E o que é que acontece? Aquela situação vai se repetir. Então, é importante você também ficar atento que, se você está num relacionamento, você tem que ter maturidade de conversar com seu parceiro sobre aquilo que te incomoda. Porque senão, ele vai repetir. E você vai estar criando estresse repetidamente. Você não vai resolver o problema. O bolo na garganta, o desconforto no estômago vai continuar lá. Sabe por quê? Porque seu marido não vai mudar, porque você não falou com ele que está te incomodando. E esse enfrentamento, às vezes, é o movimento que você precisa fazer. Então, a ansiedade, você está dizendo, ó, essa vida que você está vivendo não é a melhor vida, não é a vida que você merecia, não é a vida que você queria. Bora mudar isso. A Andrea perguntou aqui e ele me diz: quando estamos tão relax e a crise chega do nada? Se você tá tão relax e a crise chega do nada, a crise não chegou do nada. Sinto em te dizer que algo naquele relax não tava tão relax assim. Tinha algum estresse dentro de você que você não percebeu e que inconscientemente o teu corpo captou. Porque, gente, lembra? É a mente, é o bicho que tá ali dentro de você que nota. Vocês já perceberam? Quem tem animalzinho aqui, um gato, cachorro, ele tá lá, quietinho, calmo, dormindo. É um barulho, é um cheiro diferente que você nem sabe, ele já fica, ó, alerta. Por quê? Porque é bicho. Quando a gente entra em crise do nada, é porque o bicho da gente ligou antes. Porque o medo não espera você entender que você tá com medo. Ele simplesmente é muito mais rápido. E aí a crise vem quando tem algum problema a ser resolvido. Gente, então, o que é mais importante e que eu quero deixar aqui pra vocês, que eu quero que vocês gravem e que vocês simplesmente pratiquem é: começou a ter sintoma de crise de ansiedade, coração acelerado, aquelas mãos suando, começou a entrar em perceber que tem um estresse aí, não dá força no sentido de não, eu não tô sentindo, o coração tá lá bum, 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 bum. Ah, eu não tô sentindo nada, não é isso. Mas começa a olhar, por que é que meu coração tá assim? O que é que tá acontecendo nesse momento que tá fazendo eu sentir esse desconforto? Ah, eu tô sem dormir, tô rolando de um lado pro outro na cama. O que é que tá acontecendo comigo que tá me tirando sono? Por que que eu acho que eu tô brigando? Ou então,
Eu tô sem energia, eu tô sem energia, eu tô sem energia. O que é que tá fazendo o meu corpo entender que eu tô me recuperando e ele não consegue voltar à ação? O que é que tá me machucando que eu não tô conseguindo voltar à ação? Entendeu? Eu quero que vocês comecem a conversar com a mente de vocês e mostrar que vocês não são os seus pensamentos, vocês não são os sintomas físicos. Vocês precisam entender que vocês dominam tudo isso. Quando isso tá vindo qual é a situação que eu tô passando que eu não tô querendo enxergar? Qual é o conflito que eu preciso resolver, que eu tô correndo de resolver? Mesmo que vocês não resolvam de imediato, comece a fazer esse exercício que vocês vão perceber que simplesmente a resposta começa a vir. Vocês começam a ter clareza. A Rose colocou aqui. Eu não sei o que é pior, se as crises ou os sintomas. Sem dúvidas, acho que os sintomas, porque às vezes é no subconsciente. Normalmente e sempre você vai aparecendo de uma forma que você não vê. Mas identificou? Gente, tem uma coisa. Quando vem a crise, quando vem muitos pensamentos, se concentra no corpo de vocês. Porque o corpo de vocês está sempre no presente. Ele não vai para o passado, ele não vai para o futuro. Ele fica no presente. Então, começa a mexer o dedinho do pé. Pega uma pedra de gelo, coloca na mão e começa a prestar atenção naquilo. Toma um banho frio. Porque são formas de você fazer esse resgate para dentro de você. E, mais importante, se priorizem. Cuide da saúde mental de vocês. Façam terapia. Eu, particularmente, utilizo a hipnoterapia. Quem precisar de ajuda, eu sou hipnoterapeuta. Atuo aqui em Salvador presencialmente. Atendo online também. E digo para vocês, esse é o maior e melhor investimento que vocês podem fazer. Porque é um investimento em vocês. Eu vejo muitas pessoas falando, mas eu não tenho dinheiro. Mas fica difícil. Mas são as mesmas pessoas que eu vendo comprando roupas, comprando objetos de marca, estando em restaurantes, mas não priorizam esse cuidado. Então, assim, priorize esse cuidado com vocês. E, como colocou bem aqui a Rose, quando os sintomas virem, eu te aceito, eu te recebo e eu te curo. E começa a perguntar, olhar para ele com carinho e perguntar, sintoma, o que é que você veio me ensinar? De preferência, pega um caderninho e começa a anotar. E anota perguntando, minha mente, o que é que eu preciso resolver? Que conflito tá atrás por isso daqui? E deixa e vai anotando isso. E vai percebendo que as respostas começam a vir, gente. Agora, se você descobre a resposta e não quer resolver, aí não tem jeito. Aí os sintomas só tendem a piorar. Porque às vezes é o enfrentamento do marido no relacionamento. Às vezes é um dizer um não para uma mãe, para um pai. Às vezes é se posicionar mais firme com o filho. Às vezes é mudar de emprego. E eu sei que toda mudança dá medo. E às vezes a gente não quer enfrentar isso. Então, olha para os sintomas, acolhe. Se não está conseguindo fazer com as ferramentas que tem, com as habilidades que tem, busca ajuda. Tem o AQL, mais uma vez eu volto a falar, que estão com as inscrições abertas, se eu não me engano, não sei se até hoje. Depois eu coloco nos stories, quem tiver interesse, clica lá para conhecer um pouco do trabalho do Cleiton Costa. Quem já conhece, busca terapia personalizada. Se precisarem da minha ajuda, acharem que eu posso ajudar, só é me chamar no direct que eu vou ter o maior prazer de ouvi-los e ver como eu posso contribuir. E, gente, só não guarda tudo pra si. Não acha que é a Mulher Maravilha e que as coisas vão se resolver sozinha. Porque isso simplesmente não vai acontecer. Isso só acontece com o mundo das crianças.
Porque para adulto, a gente precisa colocar a mão na massa para fazer a vida acontecer, tá certo? Muito obrigada para todos vocês que estiveram aqui. Vou dar um grande beijo ao Laerte, que acabou de entrar. Uma ótima noite, Laerte. Laerte é outro querido hipnoterapeuta também lá da Omni. Incrível, que vira e mexe me dá insights maravilhosos. Que trabalha muito com esse poder da mente também. Porque é isso, gente. Controlar a ansiedade é controlar a nossa mente. É aprender a usá-la a nosso favor. Tá certo? Então, gente, beijão pra vocês. Gratidão pra todos aqueles que estiveram aqui comigo. Quem ficou até o final. Vou deixar essa live salva. E se vocês acharem que tem alguém que precisa ouvi-la, que esse conteúdo pode ajudar, compartilha, porque assim você ajuda essas outras pessoas. E uma outra coisa que eu vou fazer, um pedido para vocês me ajudarem, para vocês se ajudarem. Quando eu fechar essa live, eu quero que vocês escrevam qual foi o insight que vocês tiveram em relação aos sintomas físicos, a como cuidar deles, sobre o jeito certo e o jeito errado de enfrentar um sintoma físico. Por quê? Porque o que vocês colocarem pode ajudar muitas outras pessoas. E quando você escreve como é que você vai lidar com esses sintomas físicos daqui por diante, você simplesmente está ensinando para sua mente mais um aprendizado. Ela vai entender que esse conteúdo é importante, que você precisa aprender isso. Então, não esquece de deixar o comentário depois na live salva, para sua mente entender que agora você sabe o que fazer com esses sintomas físicos. Beijão, gente! E até a próxima semana. Tchau!